Sob o regime de Stalin, ninguém estava a salvo, nem mesmo sua própria família. Seu primogênito, Yakov Djugashvili, cresceu cercado pela autoridade, mas privado de afeto. Sua trajetória foi marcada por um pai que exigia fidelidade, mas pouco oferecia em troca. O que se seguiu foi uma tragédia silenciosa escondida entre os muros do Kremlin e o arame farpado de um campo nazista. Yakov nasceu em 18 de março de 1907, na pacata aldeia de Baji, situada nas colinas do oeste da Geórgia, então parte do Império Russo. Sua chegada ao mundo ocorreu em meio a um cenário de instabilidade política e crescente fervor revolucionário. Sua mãe, Kato Sivanidze, tinha apenas 22 anos. Vinda de uma origem simples, ela se casara com Joseph Djugashvili, que mais tarde ganharia notoriedade como Joseph Stalin poucos anos antes. Kato era admirada por sua dedicação à causa política do marido, mas não imaginava que sua vida seria tão breve. No final daquele mesmo ano, ainda na infância de Yakov, Kato faleceu repentinamente, vítima de tifo. A perda abalou a família Svanidze, mas Stalin demonstrou quase nenhuma emoção. Já estava se afastando de laços afetivos. O enterro de Kato seria uma das últimas ocasiões em que Stalin teria contato direto com o filho nos anos seguintes. Naquele período, ele estava mergulhado nas atividades revolucionárias clandestinas contra o regime czarista. Stalin vivia mudando de residência, usava identidades falsas, frequentava reuniões secretas e distribuía panfletos ilegais. Essa vida revolucionária não permitia espaço para a paternidade. Após a morte de Kato, Stalin rompeu completamente os vínculos com a criação do filho, confiando Yakov aos cuidados dos parentes Svanidze em Tbilisi e voltando toda a atenção à sua militância. Os primeiros anos de Yakov foram vividos em silêncio e carência, abrigado nas casas de tios e tias. Embora recebessem cuidados básicos, os recursos eram escassos e a ausência emocional dos pais deixou feridas profundas. Ele não frequentou colégios prestigiados nem teve regalias. Cresceu como muitas outras crianças da época, com dificuldades, inseguro sobre o futuro e sem imaginar que seu pai se tornaria peça-chave em uma transformação histórica. Na adolescência, Yakov já sabia que o pai havia sido repetidamente preso pela polícia czarista e deportado à Sibéria, de onde fugira mais de uma vez para continuar sua jornada política entre os bolcheviques. Apesar disso, Stalin jamais retornou à Geórgia para vê-lo, não mandou buscá-lo e sequer lhe escreveu. Mesmo após a Revolução de 1917, quando Lenin e os bolcheviques tomaram o poder e Stalin ascendeu na hierarquia soviética, Yakov permaneceu onde sempre esteve, distante e ignorado pelo poder crescente do pai. Com Moscou se tornando o coração político da nova nação soviética, Stalin ocupou seu lugar entre os líderes mais influentes. Enquanto isso, Yakov continuava isolado na Geórgia, alheio à nova realidade política. Quando finalmente chegou à capital, no início dos anos 20, ainda era um jovem diante de um universo completamente estranho. Passara mais de uma década afastado da movimentação política de Moscou, inconsciente da importância que seu pai havia adquirido. Aos 14 anos, foi levado ao Kremlin, onde decisões que afetavam milhões eram tomadas. Aquele lugar não era um lar, era um símbolo de poder e domínio absoluto. Stalin, já figura central no regime bolchevique, demonstrava pouco ou nenhum desejo de se reconectar com o filho. O reencontro foi frio, sem afeto ou arrependimento. Yakov passou a ser tratado como um peso. Sem valor político ou o perfil dominante que Stalin admirava, era visto como frágil, reservado e sem brilho intelectual. Na mesma casa vivia Nadezhda Alliluyeva, jovem esposa de Stalin, que tentava manter um lar em meio ao caos político. Com pouco mais de 20 anos, ela cuidava de 2 filhos pequenos, Vassily e Svetlana, e tentava manter um mínimo de ordem. Nadezhda se esforçou para incluir Yakov na família, desejando oferecer alguma estabilidade, mas seu empenho foi em vão diante da frieza do marido. Para Yakov,
ficou evidente que era um intruso naquela casa. Ele não era considerado parte da nova família de Stalin, tampouco reconhecido emocionalmente como filho. Era constantemente menosprezado em público, chamado de fraco e inútil. As humilhações eram frequentes e a dinâmica do lar era dominada por medo e obediência rígida, com Yakov sempre à margem. De natureza introspectiva e sensível, Yakov gostava de livros e preferia a solidão. Nunca buscou o protagonismo. Porém, em um ambiente dominado pela rigidez de Stalin, estas características eram vistas como falhas. Ele nunca recebia elogios, não era ouvido e tampouco estimulado a construir seu próprio caminho. Diariamente, sentia que não pertencia àquele lugar. Mesmo com seus meio-irmãos, Yakov não encontrava consolo. Vasily era agitado e mimado, e Svetlana, ainda pequena, era próxima da mãe. Yakov vivia no mesmo teto, mas em completo distanciamento. A frieza entre ele e Stalin só aumentava. Não havia carinho, tampouco confiança. As feridas emocionais da infância se tornaram irreversíveis. A possibilidade de aproximação com o pai desaparecera. Em 1928, Yakov, com 21 anos, buscava desesperadamente sair daquela vida sufocante. Anos de abandono e humilhação deixaram marcas profundas. Sabia que jamais corresponderia às expectativas do pai e tentou criar um novo destino. Essa esperança surgiu por meio de um relacionamento com Zoya Gunina, uma jovem judia culta e gentil que morava em Moscou. Zoya não pertencia ao mundo político de Stalin. Era instruída e proporcionou a Yakov algo inédito: acolhimento emocional. Com ela, sentiu-se valorizado, não por sua origem, mas por quem realmente era. A presença dela lhe trazia paz, sentimento inexistente no Kremlin. Ele desejava se casar, construir uma vida longe da sombra do pai. Porém, Stalin foi inflexível. Não respeitou os sentimentos do filho nem aprovou o relacionamento. Embora o regime soviético afirmasse combater o antissemitismo, Stalin possuía outra visão. Considerava a origem de Zoya um risco político. Temia que a união afetasse sua reputação e, por isso, proibiu o casamento, sem questionar ou demonstrar empatia. Deu apenas uma ordem: a relação deveria terminar. Yakov ficou devastado. Para quem já cresceu isolado, essa rejeição foi um golpe ainda mais duro. O raro momento de alegria foi destruído. Zoya foi alvo de escárnio, sua família sofreu humilhações e Yakov voltou a ser tratado como alguém sem direito a decisões próprias. Em desespero, trancou-se em um quarto com uma arma e disparou contra o próprio peito. Não se tratava de um pedido de atenção, mas de um gesto extremo de alguém que chegou ao limite. Sobreviveu ao tiro, mas enfrentou uma longa recuperação física e emocional. Durante esse período, não recebeu visitas, consolo ou palavras de afeto de Stalin. Apenas ironia. O pai teria zombado do episódio, dizendo que nem mesmo tirar a própria vida o filho conseguia fazer direito. A partir daí, qualquer esperança de conquistar o respeito paterno desapareceu. Ainda assim, Yakov alimentava o desejo de servir à pátria soviética. No começo da década de 30, ingressou no Exército Vermelho e matriculou-se na Escola de Artilharia. Essa decisão lhe trouxe propósito e direção, algo que sempre lhe faltara. Dedicou-se aos estudos militares e formou-se como oficial subalterno. Conquistou o posto de tenente e passou a servir em diversas unidades, deslocando-se por várias regiões soviéticas. Cumpria suas obrigações, participava de treinamentos e operava armamentos como qualquer outro militar. No entanto, seu sobrenome nunca passava despercebido. Em algumas unidades, era tratado com reservas pelos superiores, sem saberem como lidar com o filho de Stalin. Em outras, era alvo de desconfiança e inveja, como se não merecesse a posição que ocupava. Mesmo assim, jamais utilizou a influência do pai. Procurava manter-se discreto, mantendo sua vida particular em sigilo. Respeitava os regulamentos e esforçava-se para ser reconhecido por mérito. Enquanto a década avançava e a instabilidade na Europa crescia com a ascensão de Hitler, Yakov seguia firme em seu ofício. Enquanto Stalin consolidava o poder absoluto, Yakov permanecia focado em cumprir seu papel com dignidade.
Quando a Operação Barbarossa atravessou as fronteiras da União Soviética em 22 de junho de 1941, o ataque alemão avançou com uma rapidez impressionante. As forças comandadas por Hitler, somando mais de 3 milhões de combatentes, invadiram o território soviético em uma ofensiva sincronizada que se estendia do Mar Báltico até o Mar Negro. As estratégias de guerra relâmpago utilizadas pela Wehrmacht, rápidas, concentradas e impiedosas, deixaram as tropas soviéticas em completo choque. Em questão de dias, divisões inteiras do Exército Vermelho foram cercadas, bases aéreas foram destruídas e rotas de abastecimento cruciais cortadas. A Luftwaffe dominava os céus, atacando com precisão mortal os centros de comando, linhas ferroviárias e deslocamentos militares. A resistência de Stalin em tomar providências, mesmo após meses de alertas da inteligência, deixou o exército vulnerável. Nenhuma tática defensiva eficaz havia sido organizada. O sistema de comando entrou em colapso, ordens ficaram sem resposta e o pânico se alastrou das tropas. Em meio a esse cenário, Yakov servia nas proximidades da cidade de Vitebsk, na Bielorrússia. Como oficial de artilharia, era responsável por coordenar o disparo contra o avanço inimigo. Seu batalhão estava posicionado na frente ocidental, que rapidamente se tornou uma das regiões mais frágeis. Poucos dias após o início da invasão, bombardeiros alemães passaram a atingir com intensidade as posições soviéticas de artilharia. A unidade de Yakov sofreu grandes perdas sob os ataques aéreos antes que os tanques e a infantaria mecanizada inimiga rompessem as linhas defensivas. Sem apoio, com os canais de comunicação interrompidos e os recursos quase esgotados, os soldados enfrentavam enormes dificuldades para manter suas posições. No começo de julho, os alemães já haviam penetrado profundamente no território soviético, alcançando Smolensk e se preparando para cercar amplas forças soviéticas. Na tropa de Yakov, encurralada nesse cerco, não dispunha de uma rota segura de retirada. A linha de frente se desintegrava à sua volta. Alguns combatentes tentaram escapar pelas matas densas, outros foram capturados em massa à medida que os alemães isolavam a área. Em 16 de julho de 1941, Yakov foi capturado nas proximidades de Smolensk. Os detalhes de como ocorreu sua detenção permanecem obscuros. Algumas versões indicam que a posição de sua artilharia havia ficado sem munição e estava fora de operação. Outras sugerem que Yakov teria se ferido durante os ataques aéreos e foi incapaz de continuar lutando. Independentemente da versão, sua captura rapidamente chamou a atenção. Após sua identidade ser verificada, os oficiais alemães perceberam o valor daquele prisioneiro. Ele não era apenas mais um militar soviético. Sua captura ofereceu ao regime nazista uma oportunidade rara de atingir psicologicamente a cúpula soviética. Inicialmente, Yakov foi levado para um campo de prisioneiros próximo a Hammelburg, na Baviera, onde foi interrogado por agentes da inteligência alemã. Eles tentaram convencê-lo a se pronunciar contra a União Soviética e o incentivaram a colaborar, mas ele recusou firmemente. Mesmo diante da promessa de tratamento mais favorável, Yakov não criticou seu país nem se posicionou contra o regime soviético. Essa resistência irritou seus captores, mas aumentou ainda mais o valor simbólico que ele representava. Pouco tempo depois, foi transferido para o campo de concentração de Sachsenhausen, nos arredores de Berlim. Ao contrário de outros campos voltados ao trabalho forçado ou extermínio em massa, Sachsenhausen mantinha detidos de alta importância, políticos, estrangeiros ilustres e oficiais de destaque. Yakov foi mantido em uma ala reservada, onde os prisioneiros mais valiosos ficavam sob vigilância extrema. Ele foi submetido a um regime rígido de confinamento, com escasso contato com o exterior. Os nazistas o fotografaram sob custódia, encenando imagens nas quais ele aparecia fardado, com expressão abatida. Essas imagens foram utilizadas em panfletos e jornais como parte de uma ofensiva propagandista. Oficiais alemães afirmavam que, se até o filho de Stalin havia se rendido, o restante das tropas soviéticas também deveria fazer o mesmo. Esses materiais foram espalhados perto das linhas de frente soviéticas, com o objetivo de desmoralizar os soldados e incentivá-los a abandonar a luta.
Embora a estratégia não tenha surtido o efeito devastador esperado pelos alemães, a detenção de Yakov seguiu sendo assunto de intenso debate. Quando Stalin foi informado da prisão do filho, sua resposta foi inesperada. Ele não demonstrou emoção, nem preocupação, tampouco traços de afeição paterna. Ao invés disso, reagiu com frieza. Para Stalin, qualquer rendição era um ato inadmissível. Já em agosto de 1941, ele havia assinado a Ordem número 270, classificando qualquer militar soviético capturado como traidor. As famílias dos prisioneiros frequentemente sofriam represálias e os soldados que retornavam ao país eram tratados com desconfiança. Essa norma também era válida para seus próprios parentes. Em vez de investigar as circunstâncias da prisão de Yakov, Stalin o julgou imediatamente como fraco. Não cogitou que o filho pudesse ter sido ferido, encurralado ou sem alternativas. Para ele, o fato de Yakov não ter morrido combatendo já era motivo de vergonha. Mesmo após os alemães começarem a explorar Yakov com propósitos políticos, Stalin manteve-se inflexível. No início do ano de 1943, após a derrota alemã na Batalha de Stalingrado, as forças soviéticas capturaram o marechal de campo Friedrich Paulus, o primeiro oficial alemão de tão alta patente a cair em poder do inimigo. Hitler, desesperado, queria recuperá-lo a qualquer custo. Foi proposta uma troca. Paulus retornaria à Alemanha e, em contrapartida, Yakov seria libertado. Stalin recusou de maneira categórica. Para ele, um marechal capturado representava mais valor do que um filho que havia se rendido. Ele teria afirmado a seus subordinados: "Não troco um marechal por um tenente." Essa frase deixou evidente que Stalin via Yakov não como um filho, mas como um combatente fracassado, indigno de privilégios. Essa decisão selou o destino de Yakov. Não haveria resgate, tampouco negociação. Stalin deixou que seu filho continuasse nas mãos do inimigo, plenamente consciente das prováveis consequências. Yakov foi mantido na ala de segurança máxima, chamada Zellenbau, reservada para prisioneiros considerados valiosos ou com relevância política. Estava completamente isolado do mundo exterior. Sua cela era uma estrutura de concreto estreita, fria, sombria e desprovida de qualquer conforto. A luz sobre sua cabeça permanecia acesa continuamente, perturbando seu sono e confundindo sua percepção do tempo. Guardas o observavam sem trégua por meio de uma pequena abertura na porta, anotando seus gestos, expressões e até mesmo sua postura ao sentar ou andar. Ao contrário dos demais detentos, forçados a realizar trabalhos pesados, o sofrimento de Yakov era de natureza psicológica. O silêncio era imposto. Ele se alimentava sozinho, caminhava sozinho e não tinha permissão para conversar com ninguém. O som de passos, o ranger de portas metálicas e gritos distantes eram os únicos elementos que quebravam o silêncio opressor. Cartas da família eram interceptadas. Informações sobre o avanço da guerra eram mantidas em segredo. Mesmo os guardas tinham ordens de não lhe dirigir a palavra de maneira informal. Sua existência era um confinamento absoluto da mente. Semanas se converteram em meses. Yakov passou a sofrer com desnutrição e estresse. Sua pele perdeu o viço pela falta de luz solar. A postura, que antes era firme, cedeu espaço a andar curvado, lento e exausto. Raros prisioneiros que o avistaram durante breves transferências relataram que ele parecia uma figura esvaziada de vida, com um olhar perdido e movimentos automáticos. Ele já não reagia quando os guardas entravam na cela ou o revistavam. Não fazia mais perguntas. Não havia mais esperança. Yakov não sabia se seu pai sequer conhecia sua situação ou se já o havia apagado da memória. A ausência de qualquer sinal, qualquer tentativa de ajuda ou mensagem de preocupação se tornou uma punição por si só. Com o avanço da guerra e o passar dos meses, Yakov começou a se retrair emocionalmente. Aprisionado no silêncio e desprovido de dignidade, sua mente começou a se deteriorar. Contudo, nas últimas semanas de sua vida, algo mudou. Relatos esparsos indicam que ele passou a agir de forma mais inquieta, menos submissa e mais confrontadora. Algumas versões apontam que ele discutiu intensamente com um guarda pouco antes de sua morte. Os detalhes são incertos,
mas há indícios de que ele tenha gritado com um oficial ou se negado a obedecer uma ordem. Em um campo de prisioneiros, especialmente para alguém com sua relevância, esse comportamento era extremamente perigoso. A disciplina era rígida e qualquer sinal de rebeldia era punido com severidade. No dia 14 de abril de 1943, Yakov perdeu a vida sob circunstâncias nebulosas. O relatório oficial nazista alegou que ele correu em direção à cerca eletrificada e se lançou contra ela, morrendo instantaneamente. Disseram que foi suicídio, motivado pelo desespero. No entanto, mesmo na época, essa versão foi amplamente questionada. Alguns ex-guardas e oficiais alemães alegaram mais tarde que Yakov havia sido morto após um confronto direto. Um deles afirmou que Yakov teria provocado um guarda durante uma caminhada no pátio, resultando numa discussão que terminou com um disparo fatal. Outros sustentam que ele foi empurrado contra a cerca elétrica e só depois alvejado. Documentos soviéticos do período pós-guerra alimentaram ainda mais a incerteza. Uma investigação interna, conduzida anos após o conflito, sugeriu que Yakov talvez tivesse tentado fugir e sido atingido antes de alcançar a cerca externa. O relatório, contudo, era impreciso e incompleto. Não incluía testemunhos, nem evidências concretas ou cronologia detalhada. É possível que tenha se baseado apenas em relatos indiretos. Uma teoria, murmurada em círculos internos soviéticos, embora jamais confirmada por documentos oficiais, sugeria algo mais sombrio, que o próprio Stalin teria ordenado que Yakov fosse deixado para trás caso fosse capturado. Essa hipótese afirma que os serviços de inteligência sabiam onde Yakov estava, mas receberam ordens diretas para não realizar resgate algum, nem abrir negociações. Aqueles que sustentam essa versão apontam para a reação fria de Stalin, sua recusa em permitir a troca de prisioneiros e sua convicção arraigada de que a rendição era uma vergonha. Contudo, não há prova documental que comprove essa decisão de forma definitiva. O que torna a verdade ainda mais inacessível é a ausência de testemunhos diretos. Outros detentos que poderiam ter presenciado os fatos faleceram durante a guerra ou optaram pelo silêncio. Já os oficiais alemães envolvidos foram executados, encarcerados ou desapareceram no turbilhão do pós-guerra. O regime soviético, conhecido por seu extremo controle sobre informações, tampouco demonstrou interesse em investigar publicamente a morte tão incômoda do filho do líder. Assim, não há uma única versão dos fatos que possa ser confirmada com segurança. Com relatos desencontrados, testemunhos imprecisos e ausência de registros tanto nazistas quanto soviéticos, o caso ficou envolto em mistério. As autoridades alemãs encerraram o inquérito de forma rápida e não deram continuidade às investigações. A União Soviética, por sua vez, jamais abriu uma apuração própria, e Stalin nunca se manifestou publicamente sobre a morte do filho. A verdade permaneceu sepultada nos muros de Sachsenhausen. As repercussões da morte de Yakov ultrapassaram os limites do campo de concentração. Sua esposa, Yulia Meltzer, passou a ser vista com desconfiança. Mesmo sem qualquer envolvimento na captura ou detenção de Yakov, Stalin passou a vê-la com olhos suspeitos. Como alguém ligada intimamente a um homem que ele considerava desonrado, Yulia tornou-se alvo da paranoia que dominava o regime. Pouco depois de a notícia da morte chegar à União Soviética, Yulia foi detida pela NKVD, a temida polícia secreta. Acusaram-na de possível colaboração, embora nenhuma evidência concreta tenha sido apresentada. No mundo de Stalin, a simples proximidade com alguém condenado era suficiente para gerar punição. Yulia foi separada de sua filha pequena, interrogada e enviada à prisão. Permaneceu encarcerada por vários anos, transferida entre diferentes instituições, sem explicações claras nem julgamento formal. Seu único erro foi ter se casado com o filho do líder soviético. Enquanto isso, a filha de Yakov, Galina Djugashvili, cresceu sem o pai e também afastada da mãe. Foi criada discretamente por parentes, longe da atenção pública.
Diferente dos outros netos de Stalin, Galina não aparecia em cerimônias oficiais, não era mencionada em discursos, nem aparecia em fotografias do círculo familiar. Cresceu sabendo que o nome do pai não era pronunciado e que sua mãe havia sido presa injustamente. Dentro do Kremlin, o nome de Yakov foi apagado dos registros e das conversas. Stalin jamais emitiu qualquer declaração sobre a captura, prisão ou morte do filho primogênito. Nenhuma honraria foi concedida, nenhuma placa, monumento ou reconhecimento foi oferecido. Durante toda a vida de Stalin, a lembrança de Yakov permaneceu encoberta pelo silêncio do Estado. Quando Stalin faleceu, em março do ano de 1953, nada mudou. Nenhuma menção póstula foi feita. O destino de Yakov continuou trancado em arquivos secretos e memórias abafadas. Com o passar dos anos, especialmente após a dissolução da União Soviética em 1991, documentos sobre o cativeiro e a morte de Yakov começaram a vir à tona. Os arquivos revelaram a pressão constante que Stalin impunha a todos ao seu redor, e o pouco valor que atribuía à vida do próprio filho. Historiadores localizaram fotografias, telegramas e registros de prisioneiros alemães do campo de Sachsenhausen. Todos confirmavam que Yakov foi mantido em total isolamento e faleceu em circunstâncias misteriosas. Ainda assim, muitos aspectos permanecem obscuros ou ocultos. O sistema soviético foi edificado sobre o segredo, e o caso de Yakov não foge a essa lógica. Sua lealdade ao país não o salvou, o nome de seu pai não o protegeu. E a história quase o apagou da memória, soterrando-o sob o mesmo silêncio que marcou décadas de governo na União Soviética. A história de Yakov Djugashvili nos ensina que nem todo poder é sinônimo de proteção. Crescer à sombra de um dos líderes mais temidos da história não garantiu a Yakov segurança, amor ou reconhecimento. Pelo contrário, sua vida foi marcada por abandono, humilhação e silêncios cruéis. Ele foi vítima não apenas de um regime autoritário, mas da frieza de um pai que valorizava mais a imagem pública do que os laços humanos. Sua tragédia mostra como o fanatismo ideológico pode anular o afeto e como o silêncio pode ser uma forma devastadora de punição. A ausência de um lar emocional e a recusa em reconhecer a dor do outro podem ferir mais do que qualquer arma. Yakov não foi apenas esquecido, foi negado como filho e como ser humano. Yakov não morreu apenas em um campo nazista. Morreu aos poucos, a cada gesto de indiferença, a cada ausência, a cada ordem sem afeto. Sua história nos obriga a refletir sobre os limites entre dever e humanidade, entre autoridade e empatia. Até que ponto um ideal político pode justificar o abandono completo de quem deveria estar sob cuidado? A vida de Yakov expõe o lado mais sombrio do culto à personalidade, aquele onde o próprio sangue é descartável se não se molda ao ideal de força. E o mais inquietante é perceber que, mesmo após décadas, seu nome continua à margem, como se ainda fosse um incômodo lembrar que até os homens mais poderosos podem fracassar nos gestos mais humanos. O que nos resta é lembrar, e, se possível, sentir, para que nenhuma história assim volte a se repetir em silêncio. Agora tenho duas perguntas bem importantes para te fazer, e se sentir desejo de responder, pode usar os comentários para isso. Vai ser um enorme prazer ver suas respostas. Aqui estão as perguntas. Se Stalin tivesse resgatado Yakov, isso teria mudado a percepção histórica que temos dele? Você acha que Yakov foi mais vítima de seu pai ou das circunstâncias políticas em que viveu? Então, você gostou do vídeo? Se essa história te tocou ou te fez refletir, deixa o like, comenta o que mais te chamou a atenção e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo como esse esperando por você. Até a próxima!